Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver dois problemas de física para você dessa vez. Um bloco encontra-se suspenso por um fio e apoiado sobre uma mesa. Então esse é o bloco, aqui está a mesa e aqui está o fio segurando, suspenso por um fio e apoiado sobre a mesa. Ok. Represente todas as forças que agem no bloco. Então veja, quais são as forças que agem nesse bloco? A primeira delas que eu consigo enxergar é a força peso. É a força com que a Terra puxa o bloco. Tá? Existe uma força da gravidade. Todo objeto na superfície da Terra é puxado para baixo. Então o bloco está sendo puxado para baixo pela Terra. Mas ele não vai para baixo. Ele não vai para baixo por dois motivos. O primeiro deles é que está preso por um fio. Então o fio puxa o bloco para cima. Tá vendo a força aqui, ó, que eu vou chamar de T. Geralmente a força num fio a gente chama de T de tração. O P da força peso, tá? Que ela fica, geralmente a gente sinaliza ela no centro de gravidade, centro de massa do objeto. Então a força peso e a força T, que é o fio que está puxando o bloco. Mas também tem outra força. Então esse é o primeiro motivo que o bloco não vai para baixo. O segundo motivo é que também tem uma mesa aqui. Então a mesa empurra o bloco para cima com uma força que eu chamarei de N. Tá? Tem gente que chama de Fn. É a força normal. Não é que a força é normal, mas normal querendo dizer que ela é perpendicular à superfície da mesa. Então, qualquer objeto sobre uma superfície horizontal, ou qualquer superfície, surge uma força perpendicular à superfície, que a gente chama de força normal, ok? Então, essas são as três forças que eu vejo aplicadas nesse bloco. Não tem nada empurrando pelos lados, mais nada. O bloco é puxado para baixo pela terra e não vai para baixo por conta que tem um fio segurando ele, então o fio puxa ele para cima, e a mesa que também empurra ele para cima. Então são as três forças que estão aplicadas no bloco. São três forças aplicadas no bloco, ok? Letra B. Esclareça onde estão aplicadas as forças, as correspondentes reações. Então, pela terceira lei de Newton, diz que toda força, tá? Quando uma força é aplicada, surge uma outra força com a mesma direção, mesma intensidade, só que em sentido oposto, aplicado no corpo que gerou a primeira força. Então, vou exemplificar. O que puxou esse bloco para baixo com a força peso? Não foi a Terra? Então, na Terra, vai surgir uma força na mesma direção que essa. Então, está aqui a Terra. Vou colocar só na superfície da Terra, mas na verdade é lá no centro de gravidade da Terra. Vou colocar aqui o centro de gravidade da Terra, centro de massa da Terra. Surge uma força com a mesma intensidade que aquela força peso, mesma intensidade, tá? Na mesma direção, com a mesma intensidade, só que em sentido composto. Então, força peso é para baixo, essa daqui é para cima. Então, essa daqui vai ser a menos P. Daqui é a força peso. E aqui é a força com que o bloco puxa a Terra. Só o bloco puxa a Terra? Sim. É isso que diz a força de ação e reação. A Terra não puxa o bloco? Então, o bloco puxa a Terra também. Tá? É isso que acontece. É ação e reação. Mesma direção, mesma intensidade, só que em sentidos contrários, aplicados no corpo que gerou a primeira força. Então, a Terra puxou o bloco puxou a Terra. Tá? Segundo, quando esse bloco tenta descer, ele puxa o fio. E a reação é que o fio puxa o bloco. Então, veja, nesse ponto aqui, o bloco puxa o fio com uma força na mesma direção, de mesma intensidade, só que em sentidos contrários à força de tração e aplicada no outro corpo. Então, veja,
O bloco puxa o fio, está aqui, com essa força menos T. Ou vou chamar essa força de T, né? O bloco puxa o fio e o fio puxa o bloco. Então, vou chamar a força do fio puxando o bloco de menos T. Porque eu entendo que a primeira força que surge é o bloco puxando o fio. Depois o fio reage puxando o bloco. Pronto, então por isso que eu chamei esse daqui de menos T. É só notação, tá? Outra coisa, quando o bloco vai para baixo, ele empurra a mesa. O bloco empurra a mesa. Tá? Ele faz uma força de pressão, ou a força, tá? Para baixo aqui, contrária ao N. Então, vou chamar a força normal, né? Negativa. O bloco empurra a mesa. E a mesa faz o quê? Ela reage no bloco. Então, o bloco empurra a mesa e a mesa empurra o bloco. Mesma direção, tá? Direção vertical, mesma intensidade, só que em sentido contrário. Então, a normal é para cima e a força contra a normal, vou chamar de Fn, para baixo. Tá? Então, essas são ação e reação. Onde estão aplicadas? Então, a reação da força-peso está aplicada na terra. A reação da força de tração está aplicada no fio. E a reação da força normal está aplicada na mesa. Ok? Esse é o princípio, o terceiro princípio da dinâmica, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Toda força ela aparece aos pares, aplicada em corpos diferentes, na mesma direção, mesma intensidade, em sentidos contrários, ok? Agora, o outro problema é esse aqui. Um aluno que havia tido sua primeira aula sobre o princípio da ação e reação ficou sem gasolina no carro. Raciocinou. Se eu tentar empurrar o carro com uma força F, ele vai reagir com uma força menos F. Tá certo. É isso que diz a lei da ação e reação. Ele empurra o carro e o carro empurra ele com uma força menos F. Mesma direção, mesma intensidade em sentidos contrários. Ambas vão se anular e eu não conseguirei mover o carro. Pô, peraí. Mas seu colega desceu do carro e empurrou, conseguindo movê-lo. Qual o erro cometido pelo aluno em seu raciocínio? Veja, inicialmente ele estava certo, né? Porque se ele empurrar o carro com uma força F, o carro, ele vai reagir com uma força menos F. Tá certinho, tá? Quando ele coloca menos F, ele está dizendo que é a mesma direção, mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Por isso que o menos aqui ele só indica o sentido oposto. Tá certo. Só que o erro está aqui, ó. Ambas vão se anular e eu não conseguirei mover o carro. O erro de raciocínio é um erro clássico e que as pessoas sempre cometem. Eu cometi várias vezes esse erro e também pensei nisso. Então vamos esclarecer bem. As forças não se anulam, tá? As forças não se anulam. Aí você fala assim, como que não se anulam? Elas são em sentidos contrários. Sim, mas acontece que elas estão aplicadas em corpos diferentes. A força que a pessoa faz no carro está aplicada no carro. E a força que o carro reage está aplicada na pessoa. Então elas estão aplicadas em corpos diferentes. As forças só se anulam quando elas estão aplicadas no mesmo corpo. Veja esse exemplo aqui em cima. As forças que estão atuando no bloco são o quê? Peso, a normal e a tração. Essas se anulam, por isso que o bloco não sai do lugar. Por quê? Porque todas elas estão aplicadas no bloco. É o que diz aqui na letra A. Represente todas as forças que agem no bloco. Para pensar no movimento aqui desse objeto, eu penso só nas forças que estão no objeto. Eu não preciso pensar nas forças que estão, as reações, porque eu estou analisando o movimento do bloco. Então aqui, ele está falando do carro. Então, ele diz que a força que ele empurra o carro empurra ele. Então, o carro empurra ele empurra o carro.
A força que ele faz sobre o carro exerce uma influência no carro. E a força que o carro faz nele exerce uma influência nele. Mas elas não se anulam. Tanto é que a força que ele faz sobre o carro faz o carro ir para frente. Então, as forças não se anulam. Por quê? Porque estão aplicadas em corpos diferentes. Ok? Então é isso aí. Dúvidas? Poste nos comentários. Caso contrário, inscreva-se no canal. Clique aí no botãozinho de inscrever-se. Conheça também o canal que eu tenho aí de problemas resolvidos de matemática. Está aqui o link. Divulgue os vídeos do canal. Dá um joinha aí e divulgue os vídeos do canal. Ok? Até a próxima.